Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que o professor, esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é João Gonçalves Paz Nunes, eu sou aluno da matéria de projeto de circuitos lógicos, do professor Luciano. E esse aqui é o meu vídeo para mostrar o meu projeto final, o projeto do computador simulado, certo? E antes de mostrar o funcionamento do computador como um todo, primeiramente eu vou mostrar passo a passo, estrutura por estrutura para explicar o funcionamento do projeto. Então vamos começar aqui com o decodificador de instrução, que o meu decodificador de instrução é bem simples, né? É um demux que ele recebe a instrução de 8 bits lida da ROM por completo e faz a separação dos bits mais significativos que representam a operação que vai ser realizada no computador, né? E dos bits menos significativos que, a depender da operação, corresponde a coisas diferentes, né? Endereços de memória diferentes para funções diferentes. Então, voltando aqui para minha main, eu escolhi fazer dessa forma daqui, separar instrução por instrução quando for acionada, né, pelos bits mais significativos, e cada endereço aqui cada endereço desse, perdão, são os bits menos significativos divididos por 2 novamente, ou seja, eu peguei os 8 bits do comando completo, dividi por 2 nos mais significativos e nos menos significativos, e os menos significativos eu dividi por 2 de novo, e a depender da operação ele representa coisas diferentes, certo? Então eu fiz dessa forma aqui, que ficou bem simples, né, de entender. Eu acredito que foi uma das maneiras mais simples que eu encontrei para poder fazer essa divisão de tarefas, né? E eu usei aqui, ó, comparadores que o Ícaro da monitoria ele disse que nós poderíamos usar no projeto, porque a depender da função, os comparadores eles fazem, né, o acionamento de determinadas funções. Por exemplo, quando for para encerrar o programa, que acontece quando os bits mais significativos, né, os 4 mais significativos, representam F em hexadecimal, quando eles representam F, né, é para encerrar o fluxo do programa, é para encerrar tudo do computador, ele ficar zerado. E eu fiz dessa forma aqui, ó. Eu peguei o HLT, né, que é o nome da função, e quando a operação for F, for igual a F, então quer dizer que é para encerrar o programa. E aí, ó, ele vai ser enviado aqui para esse buffer controlado, né, já está negado, então ele vai cortar o fluxo e o clock vai ficar rodando, mas vai encerrar por completo o funcionamento do computador simulado, certo? E a mesma coisa vale para o STR, que quando a operação for vai acionar o STR para poder gravar em algum desses slots da memória RAM, da memória RAM, e, o RDM também, né? Que é para ler da memória RAM também. Então agora a gente vem aqui para o meu banco de registradores, né? Que eu também fiz de uma maneira simples, acredito eu. Eu usei um MUX. Antes de tudo, eu usei na verdade 3 MUX, né? Mas por que eu usei esse MUX daqui? Porque existem somente 3 operações que envolvem né, o banco de registradores, que é você copiar de um outro registrador, você copiar do acumulador, que é um registrador que está ligado à aula, depois eu vou mostrar tudo direitinho para os senhores, ou copiar, né, ler da memória RAM esse valor. Eu fiz dessa forma daqui, tá certo? Então aqui, quando tiver, por exemplo, passando aqui para pegar da memória RAM, ele vai estar recebendo a entrada da memória RAM, né? Aqui tem todas as entradas que também vem dessas subdivisões que eu fiz aqui, certo? Aqui tem todas as entradas bonitinho, tudo arrumadinho, e depois eu vou mostrar que ele escolhe um registrador A e um registrador B. Mas antes disso, quando for para você copiar da RAM, aqui vai estar recebendo o comando, e o comando, né, ele tem que copiar da RAM, de um slot da RAM, para um registrador. Então nesses bits divididos no meio, né, dos menos significativos, os
Os últimos representam a origem, que é a origem, que nesse caso daqui é o primeiro slot da RAM, e os que não são os últimos, né, os penúltimos, eles representam cadê aqui o banco de registradores? Eles representam o registrador que eu quero registrar o resultado. E aí, aqui ocorre essa escolha, digamos assim, essa escolha para qual dos registradores eu vou querer que o valor seja registrado. E ao final, aqui, nós temos dois registradores, né? Duas funções que eu vou escolher quando for para fazer operações aritméticas, certo? Então aqui, ó, quando acabar, quando fizer tudo, né, registrar e tal, eu posso escolher dois registradores, certo? Que eles vão ser passados para a ALO. E agora eu vou mostrar a ALO para vocês, né? Mas antes de mostrar a ALO, aqui tem um contador de programa que é importantíssimo pro nosso computador simulado, porque é ele que faz o nosso computador, digamos assim, andar para frente, né? É ele que varre a ROM, ele é o responsável por ler cada comando direitinho, cada comando na ordem que é para ser lido, né? E que é para ser executado, e que faz o nosso computador funcionar, certo? Então agora vamos para a ALO, né? Na ALO, ela vai estar recebendo os registradores, os valores que eu quero que sejam puxados, né, do banco de registradores, e eles vão ser o número A e o número B, que vai fazer parte de todas as operações. E eu escolhi fazer desse jeito, que eu achei mais simples também, usando o MUX. Por quê? Porque ele vai estar fazendo a todo momento as operações, as três operações, a multiplicação, a soma e a subtração. Só que eu só vou escolher que eu vou ter que escolher qual das operações, quando o comando tiver ou a soma, a multiplicação, a subtração, eu vou escolher qual desses daqui vai ser passado para o meu registrador acumulador, certo? Então eu vou escolher da ALO qual das operações vai ser passado para o acumulador, certo? E aí agora eu vou mostrar para os senhores, né, o registrador de instrução. Enfim, e esse acumulador aqui pode ter várias funções, né? Ele pode ser copiado para um dos bancos dos registradores, ele pode ser, depois de ser copiado para cá, o valor pode vir para a RAM e etc, né? Então eu vou escolher qual vai ser o valor que vai ser passado para o acumulador. Agora eu vou mostrar o meu registrador de instrução, que é basicamente um lugar que registra qual é a instrução que está sendo executada naquele momento, né? E nele eu fiz a separação tanto dos seletores, né, quanto das operações. Aqui ele dividiu nos 4 mais significativos e aqui ele dividiu nos menos significativos, né? Ele dividiu em 2, como eu tinha falado anteriormente, certo? Então é isso. Aqui é toda a CPU, né, que eu fiz. E agora eu vou mostrar o funcionamento do computador como um todo. Mas antes disso, novamente eu vou agora explicar o que cada númerozinho desse daqui significa, né? O que significa cada slot. Bom, o professor ele pediu para a gente fazer o cálculo de uma PA, de uma progressão aritmética. E a fórmula do cálculo da PA é o primeiro termo, né? Mais o enésimo termo menos 1 vezes a razão. Então aqui, o que foi que eu fiz? O primeiro termo é o 2, é o termo número 1 da PA, né? O quarto termo, o segundo slot aqui, né? É o enésimo termo que eu quero encontrar. E o terceiro slot da memória RAM é a razão da qual ela vai aumentando. Então ela vai começar do 2, eu quero o quarto termo da PA e ela vai aumentando de 3 em 3. Nesse caso aqui é para dar 11, certo? Porque começa do 2, vai até o quarto termo, mas o primeiro termo já é o 2. Então você tem que somar 3 vezes 3, certo? E o professor pediu pra gente, porque é errado, né? E mesmo assim, né, ele pediu pra gente colocar aqui não um número já subtraído. Eu quero o quarto termo, que na verdade era para ser o quinto, entendeu? Ele quer que a gente subtraia. Ele quer que a gente subtraia e coloque aí o termo que a gente quer de verdade. Enfim, aqui está o meu algoritmo, né? Também quero explicar o funcionamento do algoritmo. Ele, no início,
nos 3 primeiros slots, nos 3 primeiros comandos, ele vai ler os 3 valores da RAM e aí ele vai começar a fazer as operações, né? Então ele vai, primeiramente, ele vai multiplicar o 4 por 3, né? E vai registrar no quarto registrador, né? No 04. Aí depois ele vai somar o primeiro registrador com o quarto registrador do banco de registradores, ou seja, ele vai somar a multiplicação desses dois termos pelo primeiro termo, ele vai somar, vai fazer essa soma, e vai registrar novamente no quarto registrador, logo após isso, ele vai subtrair da operação final, né, ele vai subtrair uma vez a razão, o número 3. Porque é a mesma coisa de eu fazer n menos 1 vezes a razão, certo? Então ele vai subtrair, ao final, ele vai subtrair uma razão para dar o quarto termo direitinho. Vai registrar novamente, depois ele vai escrever na RAM, ou seja, tudo isso aqui vai estar sendo feito no banco de registradores, né? E ao final vai registrar na RAM e por último vai encerrar o programa, como eu já tinha explicado aqui, usando os comparadores ele vai encerrar o funcionamento do computador. Então vamos fazer funcionar, né? Vou apertar o Ctrl K e ele vai começar a varrer direitinho. Agora é só ter paciência, né? Pronto, e escreveu. Agora aqui, né, para demonstrar o que é esse B, né? Ficou 0 e B aqui. Em hexadecimal, B significa 11, que é o enésimo termo da PA, que a gente quer encontrar. Agora, eu tomei a liberdade, professor, né? Senhores, né? Não sei quem é que está assistindo. Pode ser que tenha mais alguns avaliadores. Enfim, eu tomei a liberdade para poder fazer outras... o clock não parou, perdão. Eu tomei a liberdade para fazer outros algoritmos que facilitassem, né? Eu fiz mais um algoritmo que exemplificasse o funcionamento do computador simulado, né? O professor falou que não era obrigatório colocar isso no vídeo final, mas que se colocasse era um bom sinal de que o computador estaria correto, né? Então eu vou pedir licença aqui e eu vou carregar aqui o teste do computador do perímetro. Como é que funciona esse algoritmo, né? Esse algoritmo ele é bem simples, ele vai calcular o perímetro de um retângulo qualquer. E para isso eu vou precisar registrar na RAM os lados, né? Então, como é de um retângulo, tem que ter dois lados iguais, né? Eu vou colocar aqui 0,2 e vou colocar aqui 0,4. Ou seja, é para dar 2 vezes 2 é para dar 4, mais 8 vezes 8, desculpe, mais 4 vezes 2 que é 8. Ou seja, é para dar 8 mais 4 que é para dar 12. E vai botar o resultado final aqui. É só isso que esse programa faz, né? Ele basicamente ele soma esse registrador com ele mesmo e registra essa soma de 2 com 2, que o meu computador ele consegue fazer isso. E depois ele soma o 4 com 4 e depois ele vai somar o resultado, que é o 8 com o 4 e vai registrar aqui. Então, novamente, apertar o Ctrl K, pedir licença, né? E ele está varrendo direitinho. Vou mostrar o perímetro. Pronto. E como esse código era um teste, professor, me desculpe, eu não tinha colocado para encerrar o programa. Eu tinha colocado, ele continuava, porque era só um teste. Mas e como eu encerrei aqui, mas se eu quiser aqui, é só colocar no último aqui, F0, que ele vai encerrar do mesmo jeito, né? Mas aqui, ó, vocês podem ver que o resultado deu 12, que é justamente o perímetro que ele quer que faça também, né, esse algoritmo, mostrando como o computador está completo, né? Eu queria agradecer pela atenção do professor durante a matéria, certo? E também agradecer ao Ícaro, que fez parte da monitoria
Ele ajudou bastante no desenvolvimento do projeto de vários alunos, certo? E é isso. Espero que esteja tudo tranquilo. O computador está em pleno funcionamento, digamos assim. Está conseguindo realizar tudo direitinho, né? E muito obrigado e até a próxima.